Konnichiwa, oi pessoal, hoje eu vim trazer um assunto que eu não sei se é comum pra muita gente. Eu acredito que sim, porque eu já ouvi isso muitas vezes. É sobre, mudar a voz quando tá falando um outro idioma. No meu caso, especificamente japonês ou inglês também, né? Acho que em inglês não deve mudar muito, mas japonês eu já ouvi muita gente falar que a voz fica mais aguda. A minha voz já era mais aguda quando eu era um pouco mais nova, acho que ela deu uma engrossada. Eu não curto muito voz aguda. Acho que por isso que eu tentei fazer a minha voz ficar mais grossa, mais grave, né? Porque eu prefiro uma voz mais grave. Acho que isso não tem muita importância falar nesse vídeo, mas quero testar aqui com vocês agora, ver se a minha voz muda ou não quando eu estou falando em japonês. Então vamos tentar falar um pouquinho aqui. ちょっと難しそうだけど。こんにちは。多分変わんないと思うんだけど、昔は、日本語を勉強してた時に、日本語を喋るのまだ慣れてなかった時に、今は慣れてるわけじゃないんですけどその頃は多分声はもっと高かったと思うんだよね。もっとね、こんな感じの喋り方で、私あんまりこういうのが好きじゃなくって、こんな自然な感じの喋り方で変わったって言ったら変わったんだよね。個人的にはまだ日本語喋るのあんまり慣れてなかったからそうなったんだなって思ってたんだけど、友達の中でも結構声が変わったりとかそういうのあるんだよねって最近気づきました。多分声のトーンとか、変わるの不自然ではないと思うんだよね。ナチュラルな感じに変わると思うんだけど、個人的な意見なんですけど、普通に言語が違うから喋り方も違うと思うんだよね。単純に発音も違うし、変わらなければ多分発音も不自然になるかなって思うんだけど、もちろん声全く変わらない人も多いんだけど、友達の中でもそういう人もいるし、I think for most of my friends that speak English or Japanese, or it doesn't even have to be my friends, you can also see in the internet that voice sounds higher than normal, and Japanese people that also speak English, the voice sounds lower than expected. I think this also applies for me. I don't know. Isso foi só um exemplo. Na verdade, eu já ouvi muito disso, falando que a minha voz ficava muito mais aguda quando eu tava falando em japonês, mas eu acho que isso mudou muito de uns tempos pra cá. Eu acho que isso se deve principalmente ao meu consumo de conteúdo, que mudou um pouco, né? Antes eu via mais anime, hoje em dia eu vejo mais dorama e às vezes até uns youtubers. Pelo menos acho que isso se aplica pra mim. Pelo que eu fiquei analisando, talvez seja um pouco disso, porque eu consumo muito conteúdo japonês, né? Mesmo música, programas em japonês, filmes, doramas, animes. Antes eu via mais, hoje eu já não vejo tanto anime. Mas eu acho que ficou antes, acho que é mais de um estereótipo de que meninas, mulheres falam mais agudo, né? Então eu acho que quando a gente tá aprendendo uma língua, a gente tende a tentar fazer igual, né? Aprender com aquilo lá, e aí acho que a gente aprende até a falar mais agudo, não sei. Eu acho que isso ocorreu pra mim. Eu não tô falando que isso ocorre normalmente com as pessoas, mas eu vejo que isso influenciou muito o meu aprendizado. E hoje, por exemplo, eu vejo mais youtubers japoneses e não tem isso de falar agudo. Elas falam com tom de voz normal mesmo, assim, até mais grave do que o meu. E aí acho que naturalmente, inconscientemente, a gente já perde essa ideia, né? É tudo inconsciente, né? Você não repara nessas coisas, na verdade. E acho que isso começou a ficar um pouco mais normal pra mim, eu acredito, né? Eu acho que você falar no seu próprio tom de voz, né? Não mudar o tom de voz, acho que não tá mais do que você tá acostumado com a língua, não. Tá também ligado ao conteúdo que você assiste, o conteúdo que você consome, as pessoas com quem você convive. Então, tudo que você ouve, né? Eu acho que isso influencia também. 他の関係していることもたくさんあると思うんだけど、個人的にはそう思いますね。自分の重ねた経験、分析した結果、そう思います。E no meu aprendizado, o que mais me fez ter vontade de aprender japonês foi, por exemplo, começando com anime e música. Isso já me fez ter vontade de saber o que eles estão falando, o que significa as coisas. De anime foi para, por exemplo, dorama e música. Eu passei a ver mais doramas e hoje em dia eu vejo bastante também youtubers. Eu acho que de um para outro começa a ficar um nível
mais difícil, né? Por exemplo, você assistir comédia japonesa, isso é um nível bem difícil, mais difícil do que notícia de televisão. Eu acho que é mais difícil ainda, porque é muitos termos e é uma velocidade assim de pensamento que às vezes é difícil pra pessoa que nem a gente que não tá acostumado. Isso é a minha opinião, é o que eu sinto mais dificuldade, né? Às vezes a pessoa ali tem um pouco mais de facilidade com o outro e essa ordem pode mudar. Mas é isso, gente, a conversa de hoje foi simples, mas também um pouco curiosa, porque eu tava pensando esses dias nesse assunto e eu achei legal compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês têm a mesma questão ou às vezes pensam nisso ou já vieram falar pra vocês que vocês mudam de voz quando tá falando em outro idioma. まあそういうこともあるかもしれないんですけど、今日の話気に入ってくれると嬉しいなと思います。グッドボタンもチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。